Ministro Xande, pelo amor de Deus, eu posso explicar essa capa. Me dá 2 segundos, literalmente. Depois que o senhor censurou a Folha e a mídia inteira, e os juristas fizeram Dória na cabeça de vossa magnitude, e aí o senhor voltou atrás, porque o senhor não é bobo nada, né, seu Xande? Eu só conseguia pensar na Britney Spears. Oops, I did it again. Oops, o senhor fez de novo. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? E aí, meus amigos? Bom, não. Então, esse negócio com o ministro mais badalado da Suprema Corte rolou na quarta, mas eu quis esperar para ver a repercussão na quinta-feira, porque eu sabia que ia valer a pena. E valeu. Não foram apenas choro e ranger de dentes, o que também foi muito legal, confesso. E eu vou mostrar pra vocês. Só Deus poderá me julgar. Só que teve jurista falando sério, jurista renomado e que há pouco tempo atrás teve um trelelê que foi uma espécie de treta minimizada com o Xande. Então é um caso reincidente? Vou mostrar o que foi que esse jurista falou, porque quem falou foi ele, tá, Xande? E se for antidemocrático, prende ele! O meu compromisso aqui é só com a notícia. Mas, e meu Deus, eu vou falar do Supremo de novo? Toffoli, o senhor não me ajuda a te ajudar, né? Em meio ao debate sobre não criminalizar em delito penal e sim administrativo, a galera que estiver consumindo orégano foi uma pérola atrás da outra. Pérolas usadas como fundamentação jurídica. E eu achei não mais que maravilhoso. Então vamos evitar de ser presos e vocês façam o favor de achar maravilhoso também. Mas também tivemos espaço para coisas óbvias serem ditas. E essas obviedades vieram de André Mendonça. Coisa que Barroso não gostou e foi 2 centavos pra lá, 2 centavos pra cá e um vídeo muito bom pra galera refletir. Vamos assistir. Só que também tivemos Dilma mais uma vez humilhando uma mulher em público e eu acho que ali ele estava só transferindo a angústia, já que após ser humilhado pela própria bancada no Banco Central, a velha mídia aparece em campo para transmitir o recado do governo para dizer que ele nem queria mesmo. Paulo Pimenta prometeu um monte de coisa para a galera do Sul, mas infelizmente pode ser que boa parte dessa ajuda não venha mais. Ou então deve sair junto com aquele programa Voa Brasil, anunciado 3 vezes. Virou até uma lenda urbana. Além disso, seu Paulo Pimenta tomou um esfrega em público que foi muito constrangedor. E é claro que eu vou mostrar pra vocês. E enquanto rola todo esse caos, a PF levanta a bandeirinha de que, vou indicionar o Bolsonaro por causa do golpe, hein? Então, só que ninguém liga porque ninguém de verdade comprou essa história. Só que Bolsonaro tá vivendo muito preocupado. Eu tenho imagens para provar. Introdução gigante, né? Então, sem mais delongas, separa a pipoca, pega um cafezinho. Não, cafezinho não. Nossa, Toffoli, quase. Nossa, fica confortável e bora lá. Galera, o canal Te Atualizei News tá rumo aos 100 mil inscritos. Mais uma invasão cultural em um jornal conservador que rola todas as noites aqui no YouTube às 9h30 da noite. Então, dá essa moralzinha pra gente e assim que esse vídeo acabar, corre lá e se inscreve. Pode ser? Então estamos combinados? Então, eu não sei se todo mundo viu, mas na quarta-feira o ministro Xande pegou as matérias que estavam vinculadas ao tema Arthur Lira fez um carinho reverso na ex-esposa e... Esteja censurado, rapá! Pra que ele foi fazer isso de novo? Porque a Folha não foi a primeira, a zerinha da fila foi a Cruzoé que, após a péssima repercussão, ele voltou atrás e esteja descensurado. O negócio é que quando ele derrubou as matérias, a mídia caiu matando em cima, chamando de censura. E galera, Mônica Bergamo postou em seu Twitter que era censura sim. Olha onde as coisas chegaram, Mônica Bergamo. E todo mundo sabe uma coisa muito importante dita por uma ministra da Suprema Corte, certo? Nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. E como não pode censura no Brasil, a decisão foi revogada para a revista, já que os perfis de esquerda tiveram seus posts removidos por ordem judicial da Suprema Corte.
O que eu achei um avanço, né? Porque da direita a conta inteira era retida. Da esquerda, como manda a lei, só o post com comentário foi retido. E mesmo assim, gente, a choradeira foi barulhenta nas redes sociais. Tipo desse moço aqui que antes dizia o seguinte: agora que vi mais esse bolsonarista sendo preso, já posso dormir em paz. Obrigado, Xandão. Só que na quarta, o post dele foi um pouquinho diferente. Atenção, fui censurado pelo STF por ter exposto Arthur Lira. Não irão me calar, continuarei denunciando políticos malignos da extrema-direita. Estou aqui pelo bem do meu país e, se preciso for, estou disposto a me sacrificar pelas ideias que acredito. Meu Deus, gente, o cara teve um post deletado e já tá assim? Imagina 5 anos do que nós passamos. Então, alguém, por favor, dá um chocolate pra ele. Mas mesmo que Xande, ó poderoso, tenha descensurado a matéria, muita gente levou pro coração. E foi o caso do jurista Walter Mairovich, que eu não sei se vocês lembram, teve uma treta recente com o Xande. O UOL fez uma matéria dizendo que o TSE estava meio que desqualificando o método de defesa da equipe jurídica do Bolsonaro. Aí o Mairovich fez uma matéria descendo o pau, dizendo que o que rolou era um desatino, fofoca e ofensa ética do TSE contra a defesa do Bolsonaro. E lembrando que na época dessa matéria, maio, o presidente do TSE era o Xande. Xande respondeu chamando a matéria de fake news e dizendo que o jurista Mairovich teve uma atitude lamentável ao repercutir uma matéria sem checar a fonte. Então tá assim, né? Os ânimos estão no nível não convidem para a mesma festa. Só que após a mais nova censura, não pera, volta que deu ruim, né? A descensura, que Mairovich soltou o verbo, o que nem seria uma coisa tão escandalosa se não estivéssemos em uma dita... Não foi quase. Numa democracia. Apenas ouça. É indigno, no meu modo de ver, um juiz constitucional, um ministro do Supremo, um guardião da Constituição, tudo isso, censurar da maneira como ocorreu, que significa rasgar a Constituição. E nós não estamos falando de um ministro que é qualquer, porque qualquer, ou melhor, que não seja especializado. O Alexandre de Moraes é um constitucionalista. Ele tem obra, e boa obra, de direito constitucional publicada. Então, se esse recuo do Moraes, como você coloca, apaga, passa a borracha, como ele quis passar a borracha no que aconteceu com o Lira e sua ex-esposa, se esse passar da borracha faz com que ele caia fora do artigo 39. Impeachment. Então, isso tem que ser analisado à luz do que? Da política, porque o impeachment, na realidade, gera um processo e um julgamento político. Pacheco não vai deixar. Outro ponto, e é o final, o ministro Moraes, pela maneira com que atuou. Nós não estamos falando de um leigo, nós estamos falando de um jurista do porte do Moraes. Pode gostar ou não dele. A gente como ama. Se pode gostar ou não, e eu não gosto, do ministro Gilmar Mendes, mas são pessoas que têm muito conhecimento jurídico, muito preparo. Então, quando sai uma bizarrice dessa do Moraes, a gente pensa num compadrio dele com o Lira, daí saía esse absurdo. E a lembrar que o Moraes, dias antes, esteve jantando nada mais, nada menos do que um corrupto de carteirinha, carimbado por Valdemar da Costa Neto. Legal, né? Vamos comentar? Censura de Moraes contra reportagens é motivo para impeachment. Simples assim. Pois é, chegamos a esse nível. Só pode censura bolsonarista. Só que a gente avisou que censura não tinha ombro, né? Chato que nós falamos isso aí e chamaram a gente de negacionista. Mas foi só água batendo o traseiro pra galera. Oh, meu Deus! Só que o jurista encerrou a fala dizendo que Alexandre se encontrou nessa semana com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL,
E vale lembrar que o Alexandre multou o PL de Valdemar em 22 milhões e recentemente mandou prender o mesmo Valdemar. E até onde eu sei, posso estar errada, só que eu acho que não estou, essa investigação não foi arquivada, ela ainda está aberta. E dado esse histórico recente, o que o Xande queria com Valdemar, um presidente de partido político? Então, vocês lembram da PEC que limitava as decisões monocráticas de ministros da Suprema Corte? Pois então, abre aspas, numa manhã de novembro, dias antes da votação, o ministro Alexandre de Moraes convidou o Valdemar para seu apartamento funcional em Brasília e pediu que lhe ajudasse a sensibilizar senadores do PL a votarem contra a PEC. Fecha aspas. Xande pediu a um presidente de partido que ele prendeu recentemente e tem processo aberto para convencer os parlamentares de seu partido a votarem contra uma PEC que ia contra os interesses dos ministros da Suprema Corte. Foi o que eu entendi da matéria. E tá tudo bem. Sério, tá tudo bem, né, Pacheco? O problema mesmo é censurar matérias da velha mídia. Isso sim é tenso. Pelo menos é o que diz o jurista, né? Mas já que estamos falando de ministros da Suprema Corte, Toffoli, por quê? Por quê? Ao debater a liberação da posse de orégano, Toffoli fez essa incrível comparação. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o que é droga? Droga é toda substância ou qualquer substância externa ao organismo que pode alterar seu funcionamento. Tanto o café, que eu acabei de beber aqui, como o tabaco, que eu não fumo, quanto a cocaína, que eu nunca vi, se enquadram nessa definição, pois todos modificam a bioquímica do cérebro, apesar de terem efeitos distintos. Não, Toffoli. Você jura que orégano e café têm efeitos diferentes? E riscos diferentes. Lições do café. Só beba se o banheiro estiver perto. E se beber café, não dirija. É claro. Cara, que medo de sair para comprar café em pó. Você pegou a piada horrível? Café em pó. Horrível. Sobre essa comparação de milhões, eu não vou falar nada, porque eu reservei meus 2 centavos para a próxima, que também foi uma pepita de comentário. E a voz da sociedade aqui se faz presente. Aqui nós temos pessoas indicadas por presidentes da República de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, aprovados todos pelo Senado da República. Todos. Ou seja, passando por crivo, se somar os votos dos presidentes da República que receberam e foram eleitos, aos votos dos senadores que nos aprovaram, todos aqui estamos legitimados em cerca de 100 milhões de votos. Todos aqui estamos legitimados em cerca de 100 milhões de votos. Não há que se falar que aqui não há legitimidade popular. Ai, cara, o Toffoli me faz raiva e ao mesmo tempo ele me diverte. Como é que pode, né? Ele anunciou porque ele quis. E não há que se falar em falta de legitimidade porque eles estão amparados por 100 milhões de votos. Entenda, para o Toffoli eles podem legislar sobre o tema porque eles possuem 100 milhões de votos. Ah, gente, meu advogado me ligando aqui na hora de gravar um vídeo, 1 minuto, só ver o que é. Oi, ei, e aí, tudo bem? Juízo? Não pode falar certas coisas por causa da ditadura? Que? Meu canal? Pode derrubar meu canal? Não, não quero ser presa. Tá bom, eu não vou falar nada não. Combinado. Ah, então, gente, era o meu advogado querendo uma receita de bolo. Uma receita de bolo. Eu só gostaria aqui de um pequeno relembrar a viver recente. 2, na verdade. Em setembro de 2023, 61% dos brasileiros eram contrários à descriminalização do orégano. Já em março de 2024, esse número subiu para 67%. Diz o Datafolha que a velha mídia adora. 100 milhões de votos. E
para contrapor esse argumento, principalmente aquele de que países mega desenvolvidos já legalizaram e nós estamos aqui nesse chorume de retrocesso, André Mendonça teve que ser o adulto na sala. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário, apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia, que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Eu, ao início da sessão, disse, estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. Seu Barroso não gostou porque eles têm batido o pé que eles não estão votando para descriminalizar nada. Eles vão só mudar o ato de penal para administrativo. Mas sobre isso, na última sessão do tema, o Xande tinha dito isso aqui após a fala do André. Sim, eu insisto em lembrar das coisas. Por quê? Eu quero aqui, até porque eu trouxe a proposta de tese, o ministro André está correto. Nós não estamos legalizando, ou seja, dizendo que não poderá haver consequências, mas nós estamos descriminalizando. Então é importante o debate, a minha posição é contrária do ministro André, mas eu preciso me manifestar nesse sentido, porque o primeiro item da minha tese é exatamente isso, não tipifica o crime previsto no artigo 28. Isso. Então nós não estamos legalizando, como o presidente disse. Com que eu concordo. Mas estamos descriminalizando. Não é mais crime. Ou seja... Beleza. E como o Xande é soberano e não mente nunca, vou ficar com a interpretação dele sobre o que a Suprema Corte está fazendo. Porque o Xande odeia mentira, né? Mas a dúvida do André Mendonça é a seguinte. Se a punição vai ser administrativa, quem é que vai punir? Quem vai aplicar isso? Nem eles disseram ainda. E um outro ponto a ser colocado é, se a venda de orégano é proibida no Brasil e a justiça vai diminuir a punição para o usuário, ele vai se sentir mais de boa para comprar e portar essa substância. E o ponto central segue sendo, de quem que vocês acham que eles vão comprar? Porque não vende no supermercado, né? Fica a reflexão sobre tudo isso. Mudando de assunto, até porque eu já falei demais dos magnânimos e eu sei que a democracia não gosta. Vamos falar de Paulo Pimenta, que após chegar um pouco atrasado na tragédia do Rio Grande do Sul, chegou prometendo o mundo para todo mundo. Mas essa semana ele teve que lidar com o fato de que sim, ele pode dizer o que ele quiser, mas o dinheiro quem libera é o Dilma, o pai dos pobres. A bomba que Rui Costa jogou no colo de Paulo Pimenta. Ministro da Casa Civil informou ao colega gaúcho que não há dinheiro para a reforma de casas e aluguel social no Rio Grande do Sul. Mas não para aí não. Governo reavalia critérios e suspende temporariamente crédito de 15 bilhões ao Rio Grande do Sul. Liberação começaria hoje, sexta. Ministro Paulo Pimenta diz que serão feitos ajustes no programa. Mesma desculpa do Voa Brasil, que até hoje, nada. Lenda urbana. Lembrando que nessa semana o governo Dilma ofereceu um desconto de 50% nas multas bilionárias das empreiteiras que fizeram um acordo de leniência e muitas delas delataram o próprio Dilma. O governo está abrindo mão de uns bilhões que poderiam ir para o Rio Grande do Sul. Vai fazer o que se ele prefere taxar a blusinha enquanto desamparam o Estado vítima de uma tragédia para beneficiar bilionário?
É ou não é o pai dos pobres? Mas o povo do Rio Grande do Sul resolveu falar e falar na cara do ministro porque eles são desses. Eu tenho plena consciência que a minha empresa não vai conseguir crédito, porque eu já estou alavancado. Assim como a maioria dos empresários estão aqui hoje, né? Então, na verdade, isso aqui acaba sendo mais uma propaganda dos bancos do que realmente solução na prática, tá? Foi informado na grande mídia que teria 2 parcelas a mais do seguro-desemprego. E eu mesmo, por leiguice, não de atrás da informação, falei para eles, já vamos fazer agora que nós seguramos o seguro-desemprego, tem 2 parcelas a mais. Até que eu fui informado pelo contador. Tu leu as letras miúdas? A data de corte para acrescentar as 2 parcelas é dia 5 de maio. 5 de maio foi num domingo. A enchente começou em Porto Alegre de sexta para sábado, entre o dia 2 e o dia 3 e 4. Então eu digo assim, cara, são certas coisas que são divulgadas na mídia que não tem como deixar nós sem ficar revoltado. É inadmissível uma coisa dessa. Eu acabei fazendo a rescisão dos meus colaboradores, eles vão receber com sorte 5 parcelas. Tá? Isso é um ponto também que eu gostaria que o ministro respondesse. O que está errado não é o governo disponibilizar o dinheiro, e sim a regra com que ele está disponibilizando. Qual é a regra que veio do governo federal? A regra é bem simples, o dinheiro está vindo do governo federal para os municípios que estão em estado de calamidade. Me corrija se eu estiver errado. Por que então empresas que não foram afetadas conseguem o recurso e as empresas que ficarem embaixo d'água não conseguem o recurso? Tá? 15 bilhões, que é o total, acho que foi precisado aqui para os empréstimos. Tudo bem, mas 15 bilhões do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, que ele gera e o que ele produz, tudo bem, vamos lá. Eu não recebi nada, acho que mais de 90% do pessoal que não recebeu nada. Isso é praticamente esmola para o tamanho do prejuízo que aconteceu no estado por culpa do governo federal. E é capaz desse senhor ser acusado de desinformação por conta da cauda longa, né? Lá da Daniela Lima. Não duvido de mais nada. Mas tá, deixa eu falar então rapidinho do Dilma, que arrumou um escândalo sobre a taxa de juros. E faltou falar que o Campos Neto era tipo Majin Buu magro, versão super malvadona. Disse que os juros no Brasil tinham que cair e que não caíam porque Campos Neto não queria e tava meio que atuando para atrasar o Brasil. Aí veio a reunião do Copom, onde o Dilma indicou 4 pessoas, entre eles Galípolo, menino do zóio do Lula, e por unanimidade, não, Dilma, não vai dar para baixar os juros porque a sua irresponsabilidade fiscal tá quebrando o Brasil. Em minha livre adaptação. Unanimidade significa o baile todo, até os carinha que o Dilma indicou, até o seu Galípolo, que tinha tudo para ser o presidente do Banco Central e agora não sabemos. Ficou feio, mas não mais feio do que perder e depois sair dizendo que nem queria mesmo. E foi exatamente o que o Dilma fez. Espírito dentro do Palácio do Planalto avaliando de que não seria bom manter a taxa de juros em 10,5%, críticas públicas de Luiz Inácio Lula da Silva e tinha uma aposta muito grande sobre o voto do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, como ele se posicionaria, já que ele foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva e ele também é o principal cotado para substituir Roberto Campos Neto. Pois bem, o que me disseram, tanto no Ministério da Economia quanto no Palácio do Planalto, é que o voto de Galípolo, mantendo a taxa básica de juros em 10,5%, foi estratégico. Estratégico. E cá estamos nós em 2024 falando de xadrez 8D. E a casca de banana tá aí no chão. Cai quem quer. Dólar em seu maior patamar desde julho de 2022. Dólar de pandemia sem pandemia. Apenas o efeito Dilma. Faz o L. Dilma também mostrou que sua língua não tem freio e achou super apropriado dizer isso aqui para uma mulher na frente de todo mundo. Veja aquela menina que veio aqui com 3 crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade. Ela tem 3 filhos. Eu falei para ela, minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho. Porque você já tem 3. As feministas? Shhh, não fala nada. É para salvar a democracia. Outra coisa, o Dilma mandou quase um bem feito pelo 7-1 que nós tomamos. Afinal, onde já se viu boicotar uma Copa que gastou bilhões de reais em obras superfaturadas e que muitas sequer foram concluídas até hoje? E reclamar que queria hospital de qualidade? Bem feito pra
pra você. E Deus é justo. Nós tomamos de 7-1 naquela Copa do Mundo da Alemanha. Quando nós começamos a fazer a Copa do Mundo, a quantidade de denúncias de corrupção nos estádios na Copa do Mundo, e muita gente inventou aí os logos da direita mesmo, sabe? Tudo tem que ser padrão FIFA, porque o Brasil tem que dar saúde padrão FIFA, o Brasil tem que dar não sei o que lá padrão FIFA, na tentativa de desmoralizar a Copa do Mundo. E Deus é justo. Nós tomamos de 7-1 naquela Copa do Mundo da Alemanha, sabe? Já que é para castigar, vamos castigar. Esse é o Dilma, o estadista lá da Catanhede. Sobre os professores, Dilma disse que não tem dinheiro e quer para o professor pensar em tudo que ele já fez para eles em outros momentos. Viva de recordações, se alimente de amor, pague as contas com o Estado Democrático de Direito. Em minha livre adaptação. Para encerrar, a PF volta a jogar no noticiário que vai indiciar o Bolsonaro, hein? Bora repercutir isso aí, galera. Para de falar do Dilma, vamos falar do Bolsonaro. Beleza, vamos falar do Bolsonaro. Ou melhor, vamos deixar os outros falarem do Bolsonaro? Bolsonaro! Dele, enquanto não tiver, vai ser muito bom. Capita! Volta, capita! Que eu acabei me delongando. A gente tem um cara aqui, ao contrário da Você tá emocionado ao ver ele ali? Olha, emoção nunca tinha havido. Chama Antônio Fernando, o cara tá ficando na rua, mora na rua. Mas esse governo tá lá, só tem corrupto. Olha o que ele tá falando aqui, pessoal. Só tem corrupto, só tem ladrão. Você é o que, morador? Morador de rua hoje, cadê esse traje aqui, ó? Não é vergonha, não é nada não. Eu queria conhecer o Bolsonaro, dar um abraço nele, se eu pudesse. Mas eu vou ser digno do que eu escutei aqui. É sobre isso aqui, pessoal. Ó, eu fico arrepiado, cara. Morador de rua aqui, ó. Mas, o que mais é perder hoje? Amo o presidente. Adoro ele. Seu nome é? Antônio Fernando. Antônio Fernando. Beleza hoje. Presidente! Conseguiu? Conseguiu? Caralho, mano, eu filmei tudo, velho! Passou tudo! Mano, Cadê ele? humilde demais. Cadê ele? Esse é o Brasil que precisa. Esse é o Bolsonaro do povo, meu amigo. Turma ali da independência. Manda uma mensagem pra ele. Presidente, volte no poder. Volte a governar os pobres e o Brasil no rumo certo que estava. Fale o que você é, quem você é. Sou Antônio Fernando, sou morador de rua, fiquei desempregado, graças ao 9 dedos lá. Graças ao 9 dedos. Essa mensagem vai chegar pro presidente. Essa mensagem vai chegar pro presidente. Mande a mensagem pra ele. Presidente, volta. Quero meu emprego de volta. Quero minha dignidade de volta, ser homem de direito, ser brasileiro novamente. Isso é forte, cara. O verdadeiro presidente dos pobres. E se alguém conhecer o seu Fernando, me manda por e-mail, por favor. Vamos ajudá-lo. Combinado? E galera, antes do vídeo encerrar, só um recadinho. Mais importante que a guerra é quem tá do seu lado na trincheira. E é exatamente você que eu quero do meu lado pra rir da cara do inimigo. Tem gente que ainda não sabe, mas tem muito conteúdo exclusivo, nunca postado nas minhas redes sociais, que só estão disponíveis lá na família Te Atualizei. Lá na minha família eu posso te contar o que eu quiser, porque lá a gente é livre. Na família Te Atualizei você pode assistir os vídeos do Sofá, as edições especiais do News, meu jornal semanal, e os meus documentários, dentre vários outros conteúdos. Coloque no botão desse vídeo e entra pra família para você ter acesso a tudo isso. Gente, vocês imaginam a diferença que vocês fazem ao entrar para a família. E para quem queria ou estava pensando, promoção do mês dos namorados terminando, onde você, na assinatura anual, ganha 2 meses de desconto. Com 10 bonouros por mês, você mais que me financia. Você entra para a trincheira comigo. E é bom demais saber que não estamos sozinhos. Se você quiser e puder, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Impeachment de ministro, prospera ou é apenas um jurista de coração peludo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta.
Beijos, galera. Fui.